Táticas sorrateiras usadas na guerra ao longo da história. Ao poder militar convencional nem sempre garante a vitória. Na era moderna, até superpotências com tecnologia avançada e treinamento enfrentam desafios únicos contra adversários não convencionais. Depois da Segunda Guerra Mundial, o caráter do conflito global mudou drasticamente. Se foram os dias de enormes exércitos se enfrentando em campos de batalha abertos. Em vez disso, a guerra assimétrica se tornou a norma. Conflitos civis, insurgências e táticas de guerrilha que viram as vantagens militares tradicionais de cabeça para baixo. Quando o inimigo se recusa a lutar pelas regras convencionais, até mesmo as forças militares mais fortes devem se adaptar ou lutar. Esses oponentes usam táticas sorrateiras, as mesmas abordagens que os azarões têm empregado ao longo da história, para nivelar o campo de jogo contra forças superiores. Os revolucionários americanos usaram esses métodos contra o Império Britânico com partidas de invasão e emboscadas. Os formidáveis exércitos de Napoleão foram constantemente frustrados pelos civis espanhóis durante a ocupação de 1808. Ele famosamente chamou a guerra de sua úlcera espanhola. Vamos mergulhar em 4 exemplos notáveis de como táticas astutas mudaram o curso da história militar. Túneis do Vietcong. Se você acha que a reforma do seu porão é impressionante, espere até ver o que o Vietcong construiu sob as selvas do Vietnã. Enquanto as forças americanas estavam ocupadas procurando o inimigo para lutar ao ar livre, o Vietcong estava jogando um jogo mortal de agora você me vê, agora você não vê, com um elaborado mundo subterrâneo. Não eram apenas simples buracos no chão. Estamos falando do antigo ancestral do moderno covil do mal. Esses túneis tinham tudo. Fábricas de armas, depósitos cheios de arroz e munição e até hospitais para tratar combatentes feridos. Múltiplas entradas e saídas significavam que encontrar e destruir essas redes subterrâneas era como tentar tapar buracos em um escorredor com os dedos. Sela uma entrada e os combatentes simplesmente apareceriam em outro lugar. O Vietcong aperfeiçoou a arte do ataque e fuga. Por que ficar cara a cara com um boxeador que pesa 100 libras a mais que você, quando você pode socá-lo no rim e desaparecer na noite? Ataque à noite, desapareça ao amanhecer. Prepare emboscadas inteligentes, depois desapareça antes que a retaliação chegue. Essas táticas permitiram ao Vietcong infligir sérios danos às forças americanas, sem sofrer as perdas catastróficas que teriam vindo de batalhas tradicionais. É como aquele irmão mais novo e irritante que te cutuca e sai correndo, exceto com consequências significativamente mais letais. O cemitério afegão de impérios avança rápido para agosto de 2021. Elliot Ackerman, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, assiste horrorizado a retirada das últimas tropas americanas do Afeganistão. A retirada foi tão graciosa quanto uma girafa em patins. Caótico, mal executado e deixando para trás equipamento militar suficiente para iniciar um pequeno exército. 2 décadas de luta desapareceram em menos de um ano, enquanto o Talibã retomava o país mais rápido do que você pode dizer que a história se repete. Espere, já vimos esse filme. Em fevereiro de 1989, após quase 10 anos de conflito sangrento, a União Soviética retirou suas últimas tropas pela Ponte da Amizade, recuando do Afeganistão. Apesar de seu poder de fogo avassalador e mais de 100 mil tropas, as forças soviéticas foram desgastadas pelos combatentes Mujahideen, usando táticas de guerrilha e conhecimento íntimo do terreno. E 100 anos antes, o poderoso Império Britânico, que já controlou 1/4 da superfície terrestre, enfrentou o mesmo problema no mesmo lugar. Apesar de terem armas superiores e treinamento, a expedição britânica ao Afeganistão foi um completo desastre. Os combatentes afegãos usaram o truque mais antigo: conhecer seu território melhor que os invasores. Eles tomaram as terras altas e os passos de montanha, dispararam suas espingardas de distâncias das quais os britânicos não podiam responder efetivamente, e então desapareceram sobre as colinas e para o interior antes que os Redcoats pudessem reagir. Soldados britânicos deixados para trás eram eliminados como retardatários em um filme de zumbi. O constante assédio acabou por quebrar o moral britânico, culminando em um massacre no Passo de Gandamak.
Quando a fumaça se dissipou, apenas um homem, o Dr. William Bryden, saiu vivo, juntamente com alguns prisioneiros capturados pelos afegãos. 3 grandes potências, 3 recuos, mesma história. O Afeganistão ganhou sua reputação como cemitério de impérios através de uma aula magistral em guerra de guerrilha, usando um conhecimento íntimo de terrenos difíceis, táticas de ataque e fuga e a paciência para superar até os adversários mais tecnologicamente avançados. A lição? Até a mais poderosa máquina militar pode ser derrotada por combatentes que se recusam a jogar pelas regras convencionais e que conhecem cada caverna, passagem e vale de sua terra natal como a palma de sua mão. A queda de Singapura em fevereiro de 1942. O Gibraltar do Oriente. A supostamente inexpugnável fortaleza britânica de Singapura, pedra angular do poder militar britânico na Ásia. Os britânicos construíram massivas fortificações costeiras para se defenderem de ataques navais, criando o que acreditavam ser uma posição inatacável. Havia apenas um problema: estavam olhando na direção errada. Entre o tenente-general Tomoyuki Yamashita, que mais tarde ganharia o apelido de Tigre da Malásia por esta mesma campanha. Enquanto os britânicos esperavam um ataque naval do sul, Yamashita tinha outros planos. Suas forças varreram a Península Malaia, muitas vezes de bicicleta, movendo-se por terrenos que os britânicos consideravam intransitáveis. Os japoneses atacaram Singapura pelo seu supostamente seguro lado norte, a abordagem terrestre negligenciada pelos britânicos. Os soldados de Yamashita tomaram reservatórios de água cruciais e penetraram as defesas à noite, explorando falhas no plano defensivo britânico. O que aconteceu a seguir chocou o mundo. Mesmo em maior número, os britânicos se renderam aos japoneses em Singapura em 15 de fevereiro de 1942. Mais de 85 mil tropas britânicas, indianas e australianas tornaram-se prisioneiros de guerra no que Winston Churchill chamou de pior desastre na história militar britânica. O mais notável? Yamashita tinha apenas 30 mil homens. Ele estava em desvantagem de mais de 2 para 1. Mas através de engano, surpresa e explorando os pontos cegos de seu inimigo, ele garantiu uma vitória que despedaçou o mito da superioridade militar europeia na Ásia. Às vezes, a melhor maneira de entrar em uma fortaleza é pela porta da frente que todos presumem estar trancada. Forças soviéticas em Stalingrado. Embora a Segunda Guerra Mundial tenha visto muitos combates convencionais, a vitória soviética em Stalingrado mostra que até mesmo as grandes potências às vezes precisam ser astutas para vencer. Os soviéticos transformaram a decepção em arte. Mensagens de rádio, posições e movimentos de tropas falsos criaram um jogo de cascas militares que deixou os alemães adivinhando de onde viria o real ataque. Em novembro de 1942, os soviéticos lançaram a Operação Urano, surpreendendo os alemães despreparados para o inverno. O ataque surpresa permitiu que as forças soviéticas cercassem o 6º Exército Alemão em Stalingrado, transformando os caçadores em caçados. Até 1941, os soviéticos adaptaram suas táticas para contra-atacar o Blitzkrieg alemão, criando brigadas e exércitos de tanques mais poderosos. Essas formações deram a eles o poder de fogo necessário para desgastar a, até então, imparável máquina de guerra alemã. A combinação de engano e inovação tática permitiu que os soviéticos superassem e vencessem os alemães em Stalingrado. Essa vitória se tornou o ponto de virada na frente oriental e preparou o cenário para a eventual derrota da Alemanha nazista. Quem diz que você não pode ensinar novos truques a um cachorro velho? Ao longo da história, táticas astutas foram o grande equalizador, permitindo que forças menores e menos poderosas se levantassem contra gigantes militares, seja usando túneis no Vietnã, passagens de montanha no Afeganistão ou engano operacional em Stalingrado. Essas abordagens se provaram eficazes repetidamente. O exército dos Estados Unidos, como outras superpotências antes dele, continua a se adaptar a esses desafios. O treinamento e as táticas modernas de contra-insurgência mostram que o Pentágono está aprendendo com os erros passados. À medida que a guerra continua a evoluir, a estratégia militar também deve evoluir. O jogo de xadrez entre as forças convencionais e os guerrilheiros continua,
com cada lado desenvolvendo novos movimentos e contramovimentos. Táticas astutas sempre farão parte do DNA da guerra, o atalho inteligente que permite a Davi ter uma chance de lutar contra Golias. E no complexo mundo de hoje, entender essas táticas não é apenas uma teoria interessante, é essencial para a sobrevivência.